Superação, dedicação e resiliência. Afinal de contas, quem foi Demóstenes? Ele nasceu em 384 a.C. e viveu até 322 a.C. e foi um brilhante orador ateniense. E ele nos deixou muitas lições ao longo dos séculos. Venceu as dificuldades na respiração, na articulação das palavras e em suas atitudes corporais impróprias. Isolou-se das pessoas e montou um plano para alcançar o seu objetivo. Corria diariamente para treinar a respiração, melhorando a respiração diafragmática, colocando inclusive pedras na boca enquanto corria na praia, recitando poemas para desafiar a gagueira. Além disso, para corrigir um cacoete que ele tinha nos ombros, Demóstenes fixou uma espada em um ponto elevado com a ponta voltada para a altura do ombro, de modo que essa o machucasse para que o seu corpo fosse aprendendo a conter um movimento involuntário, um cacoete que ele tinha. Com muito treino, força de vontade e disciplina, transformou-se no maior orador da Grécia, sendo um exemplo de determinação para todos nós. É isso aí, galera! Outros oradores importantes da história que devemos citar: Cícero. Ele mesmo, considerado o orador perfeito de inteligência invejável, porém contava com excesso de arrogância e prepotência, tanto que foi condenado à morte por seus opositores políticos. Quintiliano destacou-se em Roma ao reunir todo o seu conhecimento sobre oratória na obra Instituições Oratórias, em 12 volumes, coisa pra caramba, hein? Sendo a maior fonte sobre o assunto até hoje. E não tem como não citar ele, Aristóteles. Entre outras obras importantíssimas, ele escreveu A Arte da Retórica, obra que contempla a oratória em público e o poder da persuasão, principalmente no âmbito do direito. Mas voltando para o nosso ídolo Demóstenes e a arte de falar bem, vamos destacar os 4 elementos principais da comunicação: ouvir, falar, escrever e ler. Vamos conferir? Saber ouvir é uma característica indispensável para o sucesso na comunicação. Ouvir com plena eficácia é dar completa atenção e compreensão a quem fala. Ou seja, antes de ser um bom orador, é imprescindível você ser um bom ouvinte. Entre as razões para ouvir bem, destacam-se o desejo de obter novas informações ou acrescentar mais ao que foi dito, respeito pelo grupo ou pelo outro quem está falando, ampliar horizontes com novos conhecimentos, probabilidade de receber uma resposta e participação em diálogos e aumentar a empatia. Por outro lado, falar é algo que a gente faz o tempo todo, não é? Fale com as pessoas e não para as pessoas. Então vamos às 10 dicas que podem melhorar e muito a sua fala. Número 1. A habilidade. Adapte o que irá falar à expectativa da plateia. Isso vai criar uma aproximação entre você e as pessoas. Identifique quem é o seu público e use a empatia para criar a conexão. Número 2. Eloquência. A força da palavra por meio da arte de convencer quem ouve. Fale a verdade e transmita sinceridade. Número 3. Determinação. Transmita o seu recado com precisão sem rodeios, usando um vocabulário adequado e rico. Como conseguir? Leia muito e organize as suas ideias. Número 4. Criatividade. Saiba dar vida à sua exposição oral para despertar o interesse das pessoas. A mesma história contada de formas diferentes continua chamando a atenção. Dê um toque especial à sua apresentação. Número 5. Conhecimento. Domine o assunto. Com isso, as palavras vão fluir com mais naturalidade, dando a você autoconfiança e passando uma imagem de credibilidade. Então, estude bastante o que vai falar. Número 6. Desenvoltura. Pratique a arte da fala, se comunique mais e reconheça que você é capaz. Número 7. Síntese. Seja super objetivo ao dar o seu recado com precisão. Fale só o que é relevante e não invente longas histórias sem relevância para o receptor. Fuja da prolixidade. Número 8. Postura. Quanto mais natural, melhor. Use o corpo adequadamente, suas mãos, pernas, ombros, cabeça e gestos. Olha só, praticar no espelho é super importante, então grave no celular e observe os detalhes, todos eles aí para melhorar cada vez mais. Número 9, voz. Dê vida à sua voz. Ela mostra a personalidade de quem fala.
Varie o tom de voz em cada momento e observe para quem está falando e para quantas pessoas. Número 10, vocabulário. Sempre adapte ao seu público. A riqueza no vocabulário transmite segurança e conquista as pessoas, mas cuidado com quem está falando para não cair nos exageros, gerando uma comunicação com ruídos com pouca compreensão da mensagem. Para muitas pessoas, o principal medo em suas vidas não é a morte, mas sim o ato de falar em público. Elas morrem de medo. Se não enfrentarmos este vilão, limitaremos a nossa capacidade criativa e vamos ficar estacionados na insegurança. Sendo assim, pessoal, vamos seguir o exemplo de Demóstenes. Vamos romper barreiras, superar os obstáculos, ultrapassar os limites, nos preparando mentalmente para encarar os desafios. Falar bem não é um dom, é uma arte que se aprende. Tem que praticar no dia a dia. Então, que tal essas orientações? Assuma como você é. Às vezes, a insegurança nos faz perder ótimas oportunidades, não é mesmo? Muitas coisas podem ser mudadas e outras não nas nossas vidas. Mas a força motriz que nos impulsiona precisa ser trabalhada com atitude. Seja numa entrevista de emprego, fazendo uma autoapresentação na empresa, fazendo uso da palavra em uma reunião da equipe, ou até apresentando um produto para um cliente. Uma boa oratória também faz toda a diferença na hora de encarar novos desafios, como um novo emprego, argumentar com o supervisor ou gestor da sua organização, ou mesmo durante um trabalho na escola ou faculdade, de forma presencial ou online. Não podemos deixar que o medo nos envolva e nos limite em todos os sentidos. Por isso, a arte da prática é determinante. Onde surgir oportunidade de falar, fale! Aproveite para expor suas ideias sempre com a mentalidade de melhoria contínua e crescimento. Agora, para que você seja um sucesso nas suas apresentações, siga esses conselhos. Cuide da sua imagem pessoal. Isso vai causar uma boa impressão. Na comunicação verbal, o orador deve transmitir à plateia a ideia do que se passa, do conteúdo que ele quer passar, independente dele estar num bom dia ou não. Estar com uma roupa bem alinhada com o público-alvo gera sinergia entre o orador e o receptor. Mas cuidado, roupas extravagantes podem tirar a atenção do público. Tenha esse cuidado. Observe braços e mãos. As mãos desenham no ar as ideias expressas oralmente, mas cuidado para não exagerar na mímica, hein? Existem apresentadores que preferem usar o púlpito, porque acabam se sentindo mais protegidos. Isso acaba limitando um pouco aí a questão dos gestos, porém, alguns até preferem. Lembrando que os gestos dão vida à arte do orador. Seu tronco. Evite uma postura relaxada, com ombros caídos, pois além de ser deselegante, transmite uma atitude meio de fracassado. Mas cuidado com o outro extremo também, né? Exageros que passam a ideia de arrogância e prepotência. Sua cabeça. Seu movimento deve estar de acordo com a fala, gestos e sentimentos, de forma que complementem as ideias, dando ênfase à informação e contribuindo para uma comunicação mais eficiente. E lembre-se, sorria sempre! O sorriso ajuda a romper barreiras aparentemente intransponíveis. Podemos desarmar e conquistar o inimigo apenas com o sorriso. A naturalidade é o ponto de partida. Então não demonstre indiferença, mas também não exagere no excesso de atenção. O seu semblante deve estar coerente com a informação que você está passando. A voz é o principal instrumento de trabalho para a maioria dos profissionais. É ela que transmite sentimentos, emoções e mostra a personalidade do orador, sendo a sua identidade. Pronunciar bem as palavras contribui não só para transmitir a mensagem com mais segurança, como também para enfatizar as ideias e facilitar a compreensão. Sua dicção é a forma como são articuladas ou pronunciadas as palavras. Emita-as de forma correta e clara, facilitando a compreensão do seu público. Seu tom de voz. Cuidados com a entonação, intensidade, expressão fisionômica de quem fala. Por exemplo, um simples obrigada, acompanhado de um sorriso amigável, evidencia que a mensagem foi pronunciada no sentido real de agradecimento, não é? Sua respiração. Durante uma fala ou discurso, o nervosismo vai fazer o seu coração disparar. Consequentemente, vai faltar ar e todos vão perceber.
Acontece pela insegurança em relação ao tema, ao público e ao estado emocional. O modo correto de respiração é por meio do diafragma, sendo um músculo localizado entre os pulmões, na região inferior, que comanda aí os movimentos da respiração. Além disso, precisamos tomar cuidado com os vícios de linguagem na fala, que atrapalham e muito a clareza das informações. Dentre eles, o pleonasmo. Por exemplo, sair para fora, subir para cima, vanguarda para frente, entre outros. Ambiguidade ou duplo sentido. Por exemplo, o Japão lançará satélites do Brasil. Barbarismo. Por exemplo, proporam em vez de propuseram ou deteram em vez de detiveram. Solecismo. Por exemplo, falta 5 alunos, o correto é falta, ou haviam 2 lugares e o correto é havia 2 lugares. Neologismo. Por exemplo, sexta-feira, sextou, apagar, deletar. Colisão. Sucessão desagradável de sons. Por exemplo, o sábio sabia saltar. Hiato, sons iguais. Lá há almas penadas. Cacofonia. Por exemplo, pedirei perdão por cada ofensa. Amo ela mais que tudo. Tautologia. Por exemplo, elo de ligação, criação nova, encarar de frente. Com a inspiração em Demóstenes e as dicas importantes para uma comunicação mais efetiva, buscando sempre a melhoria em nossa oratória e desbloqueando o medo de falar em público, eu espero que você tenha gostado da nossa introdução aqui no nosso curso de oratória. E a pergunta que fica é: vamos praticar?